E na noite de hoje teremos a nossa companheira Heloísa Helena, que vai nos trazer o estudo. Vou pedir a Heloísa Ramires que leia para nós a ambientação do início da reunião de hoje. Em seguida, vamos fazer a nossa prece. Essa página foi retirada da Gênesis, capítulo 18, item 17. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Allan Kardec. Querido mestre, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por mais uma oportunidade de estudo e pedimos que abençoe a nossa companheira Heloísa Helena no estudo da noite de hoje, a fim de que possamos refletir sobre este aprendizado. Fique conosco e muito obrigado por tudo. Bom, Heloísa, agora... Boa noite, gente. Então, aí o objetivo, né, desse estudo de hoje é explicar como se sente e se comporta o espírito com a proximidade de seu retorno à vida corporal. E a bibliografia é o Livro dos Espíritos, né, capítulo 7, são 13 questões, de 330 a 343. Então, nós vamos conversar sobre essas questões, tá? Então, vamos lá. Kardec, então, pergunta, né? Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Será que os espíritos eles estão no mundo espiritual? Será que eles sabem quando eles vão reencarnar? Será que é um mês, um ano, uma semana, um dia? Será que eles têm noção disso? Tá? Então, vamos ver qual a resposta que eles deram. Pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Então, na verdade, eles sabem que é algo que vai acontecer. Aqui está tendo uma comparação com a nossa situação em relação à ciência de que vamos, ao tomar a ciência, né, de que nós vamos morrer um dia. Isso nós sabemos, não sabemos quando. E o mesmo, eles estão dizendo que o mesmo ocorre com o espírito. Ele sabe que virá, que ele tem que vir, mas não sabe dizer exatamente quando. Pressentem, né? Isso aqui de pressentem, né? Naturalmente, quando a coisa está para acontecer, eles começam a pressentir, não é? Assim como aqui, às vezes a gente tem uma doença grave, e se bem que às vezes a doença grave ela retrocede, né? Mas a gente às vezes tem uma doença grave e intui praticamente, não, dessa vez eu vou, algumas pessoas pelo menos, né? E pressente aquela situação. Né? Mas então não é uma coisa de saber exatamente quando é. Eles pressentem, sabem que há essa necessidade. Vamos ver então a 331. Aliás, a letra A ainda, desculpe. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Sim. No momento em que estamos aqui reencarnados, é certo que para retornarmos à verdadeira vida, que é a vida espiritual, havemos de desencarnar. Então, vamos encontrar a morte, sabemos disso. E quando chegamos lá? Então, é uma necessidade também da vida espírita? O que será que eles vão responder? Certamente, assim é. Sim. Então, estamos no mundo espiritual e sabemos que é necessário o nosso retorno aqui, no caso, né, ao mundo material. Por quê? Porque precisamos evoluir. Precisamos tomar contato com a vida de relação aqui, na vida do mundo material, da matéria em si, para podermos progredir, para podermos agir. Não é? Nós necessitamos disso no estado de evolução em que estamos, não é? Nós precisamos de voltar para cá por essa questão, tá
bom? Isso aí é de acordo com a evolução. Até por conta dessa evolução, nós precisamos voltar, tá? 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Será que todos se preocupam com a sua reencarnação? O que vocês acham? Todo mundo fica assim? Os espíritos todos estão lá no mundo espiritual, desencarnaram. Será que eles se preocupam? Que nem aqui a gente, às vezes a gente se preocupa, não é, com a nossa partida. Será que todo mundo aqui se preocupa com a partida? E lá, será que todos eles se preocupam com a reencarnação? Quem desejar pode responder, tá, gente? Fala, Jana. Aí, vamos ver, os espíritos colocaram isso, que muitos acham Eu acho que que eles não se preocupam, não. Ó, a Sueli está falando Não, que nem que acha que eles não se compreendem. preocupam. Elo, olha só. Não se preocupam. Tem recados no chat falando, hein, Valéria? Tem pessoas falando no chat também. Bom, depende de estarem. Eu estou lendo aqui a resposta que eles deram. De estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro que os aguardam constitui punição. Então, olha só, os espíritos desencarnados, eles são os mesmos que estavam encarnados, não é? Assim como aqui na Terra tem muita gente que não se preocupa com as coisas, né? Lá também. Então, tem muitos que em tal coisa nem pensam, nem sequer compreendem isso, tá? Isso aí vai estar mais de acordo com o nível de adiantamento de cada um. Parar para pensar sobre isso, né? E para alguns, essa incerteza que existe em relação ao futuro, né? O que vai ocorrer, é um sofrimento, é até mesmo uma punição para aquele espírito. Acaba sendo uma punição para aquele espírito, tá? Então, vamos lá, continuando. Na 332, a questão é essa. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? O que vocês acham? Alguém quer falar? Será que a gente pode apressar ou retardar esse momento? Será que nós temos essa liberdade, essa condição? Alguém quer fazer um comentário? Fala, Sueli. Olha, eu acho, Valéria, que pode sim. Porque tem alguns, eu não sei se estou falando certo, mas tem alguns espíritos que eles mesmo voltam de novo porque não querem reencarnar. Tá? Eles às vezes voltam de novo como se fosse assim, um aborto, alguma coisa. Eles voltam de novo, eles não querem reencarnar. Eu já li a respeito disso, por isso que eu estou fazendo esse comentário com vocês. Eu não sei se estou certa, se está encaixando nessa pergunta que ela está fazendo. Ok? Tem algumas questões aqui no chat, tá? A Luz está dizendo que livre-arbítrio, sim, né? O Lucas está dizendo que pode sim, que ele acha, né? Uhum. E acho que ele colocou alguns sim. Porque no caso, Vamos quando ver ele desiste, né? No que a Sueli comentou foi da desistência da reencarnação, né? O espírito pode desistir de reencarnar. Aqui, no caso, ele pode apressar, adiantar isso, né? Ou deixar para depois. Vamos ver. O que os espíritos nos falaram? Que pode apressá-lo, sim, não é? Atraindo-o por um desejo ardente. Olha só, a vontade, hein? Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Então, olha só, pode apressar sim, é o nosso pensamento, o nosso desejo, né? A vontade é uma coisa poderosa, entre aspas, né? Para o espírito, é uma potência da alma. E a nossa vontade realiza muita coisa. É comum a gente escutar falar, aqui na nossa vida, né? De relação, que quando a gente quer uma coisa, a gente consegue. Por quê? Porque a gente se empenha, né? Com aquilo, a gente se motiva para aquilo, a gente praticamente atrai aquela situação, porque você está focado ali. Então, a gente pode apressar, sim, a vinda, se nós tivermos um desejo ardente. Pode, igualmente, distanciar essa vinda. Se eu for covarde,
tá? E começar a querer jogar essa situação para depois, indefinidamente, sempre jogando para depois, né? Porque isso também acontece lá no mundo espiritual. Quem é covarde aqui vai ser covarde lá também, né? Ou é indiferente, não está nem aí, né? Mas não vai ser assim eternamente, não vai ser assim sem uma punição, sem um sofrimento, sem uma perda, né? Porque eles sofrem com isso. Porque isso aí, o retorno, é algo necessário. Então, eles recusando o retorno, eles vão começar a sofrer. E vai chegar um ponto que eles vão querer modificar esse quadro. Tá? Mas se é possível sim. Bom? E a 333? Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes e, conseguintemente, não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Olha o que a gente estava falando. O que vocês acham, então? Então, eu estou bem, tá? Não é o melhor, mas também não é o pior, eu estou bem aqui. Tá? O que é espírito errante? É o quê? É aquele que ainda precisa voltar a reencarnar, não é? Ele está ali aguardando. Né? Eu posso ficar indefinidamente nesse estado? O que vocês acham? Teve Alguém gente que quer falar? respondeu que não. A Edith Que botou no não. chat que não. E também. É isso aí, não. Mais alguém quer falar? Olha só, tem mais uma resposta aqui. O Felipe disse, talvez. Ih, peraí, que apagou. Heloísa disse que não, e o Felipe botou, talvez fique um tempo maior estagnado, mas o progresso acaba sendo inevitável. É isso aí mesmo, Felipe. De acordo bem como é que eles responderam, que indefinidamente não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos, tá? É como se fosse uma lei mesmo, não é? A questão do progresso, do movimento, não é? A gente não vai conseguir ser feliz estacionando. Não existe Teve isso, dois né? comentários aqui, Elô. A Edith colocou que precisa voltar para o seu adiantamento, e a Maria de Lourdes colocou que só se desenvolve através das encarnações. Elô, eu poderia fazer um comentário? Fala. As pessoas colocaram a questão do livre-arbítrio, né? Que a gente deve respeitar o livre-arbítrio. Mas, no caso, aí, né, a gente também deve lembrar que dentro do livre-arbítrio também tem os limites, né? Exemplo, se a encarnação, o objetivo dela é que nós vá progredir, eu posso estar adiando as minhas reencarnações, mas vai chegar uma hora que, vamos dizer assim, eu vou gastar todos os meus cartuchos de não, e vai ter uma hora que eu vou ter que ir mesmo, porque está dentro de um objetivo, é uma lei, né? E eu tenho que respeitar essa lei. Então, o livre-arbítrio também tem um limite. Eu tenho a liberdade, mas existe um limite, né? Para isso, certo? Sim. Sim. Aí a pessoa eu fiquei até considerando numa questão de estar encarnado, alguém com apego material assim talvez tão grande que quando faz essa passagem para o mundo espiritual tem uma dificuldade maior de entendimento, de compreensão de da onde se encontra e como se encontra, que talvez também possa dificultar esse processo de entendimento e de progresso, amadurecimento, para um possível retorno também. Você diz o apego, seria uma questão do apego, não é isso? Você tá na condição. Um movimento ao inverso. Sim. Da desencarnação, seria isso, né? Sim. Pode acontecer, sim. O espírito muito apegado, psicologicamente, ele fica mais perturbado, a coisa fica sendo mais penosa para ele, né? Por causa da situação em que ele mesmo se colocou, tá? Mas, então, ficou claro aqui, não é? Que ninguém vai ficar estacionado indefinidamente. Não existe isso. Vai chegar um momento em que todos vamos querer nos movimentar, vamos dizer assim, né? Para podermos nos elevar. A predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará?
E aí, será que é a última hora? Será que acontece essa coisa de última hora lá no mundo espiritual? Será? Vamos ver. O espírito é sempre designado de antemão. Tendo escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Então, gente, o espírito é sempre designado de antemão. Isso aqui mostra que há uma organização, né? Não há bagunça no mundo espiritual. A bagunça é aqui. Mas lá não tem, não. Tá? É tudo muito organizadinho e Deus está no controle de toda e qualquer situação. Então, escolheu a prova. Como funciona essa questão da escolha da prova? Há critérios? Tem opções? Olha, o primeiro critério que deve ter, com toda certeza, é a condição que o espírito tenha de escolher isso. Né? No momento de se colocar e achar alguma coisa ou outra. Não é porque ele quer também que ele vai ser. Isso é uma coisa que é avaliada, né? De acordo com o nível. De acordo com o nosso nível, nós vamos ter um pensamento em relação a isso. Né? Às vezes ele pede uma prova que ele quer se submeter e vai ser boa para ele. Entendeu? Por exemplo, a prova de um defeito físico, algo que ele vá ganhar com aquilo. Tá? Vamos imaginar que ele tenha abusado muito e venha com uma dificuldade física, até para, entendeu? Para dar uma freada, para ele raciocinar mais, para isso, coisas desse tipo realmente pode sim. Tá? A pessoa pode pedir, o que não quer dizer que obrigatoriamente vá ser atendido, né? Glória a Deus, que tudo sabe ver. Oi. Também assim, queria fazer um comentário, né? Porque aí entra a questão da maturidade, né? Quando a gente está mais amadurecido, a gente pode participar dessa escolha, né? Junto com os espíritos que nos orientam nesse nosso processo de aprendizado. Agora, se a gente não está tão amadurecido assim, a gente precisa de mais orientação, né? Que nem criança, quando depende mais ou menos dos responsáveis ou mais ou menos dos pais. Mas o corpo que a gente vai receber nessa vida, ele, vamos dizer assim, a gente já escolhe a vida que a gente vai ter para depois o nosso corpo, o corpo vem depois, que a gente decide vir, que a gente decide a família, e aí é que o nosso corpo vai ser gerado a partir disso, da necessidade que a gente tem na reencarnação, né? Sim, mas é tudo bem planejadinho, né? E não é assim, não é porque o espírito deseja que ele vai conseguir. Isso aí é levado em conta, é avaliado. Exatamente. Tem uma coisa da Lourdes. Não tem condições no mundo primitivo, né? Ah, sim. O espírito não tem ainda condições de ficar escolhendo, de avaliar o que é bom para ele ou não, né? Então, aí o guardião, enfim, a espiritualidade superior está sempre ali atenta, né? A Lourdes botou um comentário aqui, uma pergunta, aliás. Ela perguntou, o autismo é uma imposição para uma encarnação compulsiva, ou seria compulsória, né? Eu acredito que não, que tudo é escolhido. O autismo se a gente nasce com Down, se a gente nasce com autismo, se a gente nasce cego, ou seja, qual a deficiência que o corpo vem, vamos dizer assim, a gente vai passar por uma prova e por uma expiação, né? Dentro da pergunta da Lourdes. E aí, o nosso corpo, ele vem programado geneticamente, no nosso código genético, com as experiências que a gente precisa passar, e aquele corpo ele já vem preparado para isso, né? E toda essa experiência, ela está muito ligada à questão do próprio espírito, né, Lu? Da necessidade de aprender, e eu até acrescentaria, não sei se tu vai falar sobre isso, sobre até as coisas que o nosso processo de culpa de vidas passadas, as coisas mal resolvidas que a gente tem dentro da gente, e assim, a reencarnação, ela vai proporcionar a gente mexer nisso tudo e aprender, né, através da experiência no corpo físico. Sim, toda e qualquer experiência desse tipo que o espírito passe, né, é sempre visando o aprendizado desse espírito, visando o lucro, né? É sempre uma necessidade. Isso é que importa para a gente saber.
né? Que a coisa não é à toa, é para ele e para quem o cerca também. É, Tá? A prova não é só para é para todo mundo. As o pessoas Luiz que botou um estão comentário. próximos também. O Luiz colocou: a organização física está de acordo com a escolha feita pelo espírito. Pronto. Uhum. Sim, também. Também. Quando há essa maturidade individual de escolha, né? Então, aqui, só continuando a resposta que eles deram. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Tá? Então, Deus já sabe disso. Tá bom? Então, vamos à outra pergunta, que é a 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova? E aí? Será que o espírito pode também escolher o corpo, né? Eu quero ir mais gordinha. Eu não quero ir gordinha dessa vez, não. Coisas desse tipo mesmo, tá? Será que pode? Será que isso é permitido? Vamos ver o que responderam. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que delas lhe advenham. A escolha, porém, nem sempre depende dele, mas isso não obsta a que peça que seu corpo seja tal ou qual. É aquilo que nós estávamos falando. Não quer dizer que eu vá ser atendida, tá? Mas eu posso pedir, eu posso fazer uma reivindicação. Não é? E muitas vezes a própria pessoa ela vai de encontro àquilo que ela necessita mesmo, né? Enquanto espírito, para progredir, aquilo que está na sua necessidade interior. Tá? É exatamente o que a gente estava falando na outra questão. Algum comentário dela? Então, vamos lá. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Será que ele faria isso? Será? Vamos ver o que eles respondem. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Tá? Então, eles estão falando aqui. Seria algo muito sofrido, tá? Essa recusa. Tá? Se ele fizesse isso na última hora, né? Não é antes, é na última hora mesmo, ele sofreria bastante se ele fizesse isso. É a resposta que eles dão. 336. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? E aí, gente, será? Será que não tem espírito nenhum para uma criança que houvesse de nascer? Não há espírito designado para aquele corpo? Será? Deus a isso proveria. Olha aí, quando uma criança tem que nascer para viver, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Então, se uma criança tem que nascer, é porque tem um espírito ali predestinado, né? Uma alma que vai retornar do mundo espiritual para a vida de relação aqui no mundo material. Então, se é possível, eles respondem que Deus a isso proveria. Quer dizer, Deus é que iria resolver se ocorresse isso. O mundo espiritual é muito, muito organizado, tá? Então, aqui eles estão dizendo que nada se cria sem que a criação tenha um motivo. Nada acontece sem uma razão, tá? E se essa criança veio para nascer, para viver, ela vai viver, né? Então, sempre terá que ter um espírito ali, uma alma, né? 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? O que vocês acham? Ou será que só funciona o livre-arbítrio? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Alguém quer falar? A Elo disse que sim aqui no chat. Pode. Acho que pode, né? Tu entendeu a Cecê? Ela falou que pode se o espírito não tem condições de escolher. Sim, pode. Do mesmo modo que as diferentes, mormente quando há determinada criança,
que pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar no mundo, se lhe torne instrumento de castigo. Por exemplo, um espírito que é muito soberbo, excessivamente vaidoso, autoritário, ele pode nascer num mundo, uma situação social bastante humilde, tá? Que lhe impeça de exercer isso aí, que bote uma trava. Ele vai ter dificuldade em agir dessa forma. E isso, para ele, é um sofrimento. Né? Por quê? Porque vai objetivando ali essa situação que ele aprenda que não pode ser assim. Né? Ele não pode ter a soberba, a vaidade excessiva, né? O autoritarismo, porque ele está numa situação que não permite isso. Então, isso para ele é um tormento. Até que vai chegar a um nível, um ponto em que ele vai aprender que não é o certo, que ele não pode agir dessa forma. Né? É um instrumento de castigo, sim, uma situação como essa que eu falei. Então, muitas vezes pode acontecer isso, sim. Quando ele coloca castigo, se a gente entender isso como castigo no sentido pejorativo do termo, né, é um castigo para quem vive aquela experiência que está acostumado com alguma coisa diferente. Mas é uma questão de aprendizado, né? Como você ter um filho, você dizer, você não vai chegar tarde, porque não pode, porque você é menor de idade. Então, aquilo ali, para ele, é um suplício, não ir para o baile, não ir para a festa, não ir para nada, é um verdadeiro castigo, é um tormento, mas tem que haver um limite diante de uma situação, né? Quando a situação ela é de aprendizado, ela te dá um limite, para que você não exceda aquilo que não é bom para você nem para o outro. Mas, e é isso pelo espírito que passa por esse momento, né? Ele se sente castigado. Sim, entendeu? E ele o que é uma coisa educativa, é uma atitude educativa, né? Para que ele comece já a ser assim, podado, né? Forçado a uma mudança. Claro que vai ser aos poucos, né? Mas ele vai chegar a um ponto em que ele vai aprender e vai se modificar. Então, no caso aqui, a prova foi imposta como um remédio. Tome este remédio, porque esse remédio vai lhe curar. A 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria sobre a qual deles pertenceria o corpo? Olha aí, se acontecesse, né, de muitos quererem retornar naquele corpo, tá? O que vai decidir sobre a qual deles pertenceria o corpo? Qual seria o critério, vamos dizer assim, né? Muitos podem pedir. Pode falar. O corpo é igual a impressão digital, filha, cada um tem o seu. Não dá para ninguém vestir o de ninguém. Isso que é. Muitos podem pedir. Mas, em tal caso, Deus é quem julga, né? Qual o mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo. Ora, os príncipes já da Inglaterra, né, que eles casaram, até o William casou, ele tem uns 2 filhos por aí, mais ou menos. Então, vamos imaginar uma situação dessa, né? Uma criança que tinha que vir ali, né, no seio da família real. Né? Então, vamos imaginar que muitos espíritos quisessem, por razões diversas, aquela situação. Qual o espírito que vai... Qual seria o critério para o espírito que vai reencarnar naquele corpo? O espírito que tenha condições de cumprir com aquilo que está destinado a uma criança daquela posição, né, realizar. Então, isso aí é uma coisa que a espiritualidade é que vê, não é isso? Quem vai mesmo é Deus é que julga qual seria o mais acertado para assumir aquela situação, aquela missão, tá? Não é qualquer um, porque isso aí, não é, como nós estamos falando aqui. Lá não tem bagunça, a bagunça é aqui, tá? Não tem essa coisa. Tá? Elô, também pode ser, quando ele diz a missão, pode ser uma prova também, uma experimentação, porque se você tem aquela oportunidade, você vai ali testar as suas características de orgulho, de vaidade, de prepotência, de humildade, o que vai falar mais alto dentro de você,
diante de tanta facilidade na vida. Se você vai se perder, né, como muitos se perdem diante da prova da riqueza, né, ou se você vai se manter íntegro no seu caráter, nas suas convicções, na sua honestidade. É mais uma prova mesmo para testar, né? Usando esse mesmo exemplo que você deu da família real, todos aqueles espíritos encarnados, eles têm uma afinidade entre si e uma meta, não está certo? Olha, eu não sei o que você quer dizer com afinidade. Digamos que eles tenham que estar ali. Laços de amor, de família, de alguma ou de coisa amor maior. ou não, ou de desamor também, tá? Sim, Ou de sim, amor é. ou de desamor. Sim, com Mas certeza. eles têm laços a vencer. Eles têm, vamos dizer assim, a necessidade de uma proximidade ali. Tá? Certo? Não Sim, implica certo. que eles tenham que amar. Entende? Sim, Eles sim, podem sim, até entendo. e há coisas que resolver ali também. Uhum. Enfim, mas existem laços, sim, tá? Valeu, obrigada. Então, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir seu corpo, tá? Isso é sempre, não tem nada de oba-oba aqui. É tudo uma coisa bem pensada, não é? É como você falou também, tem a ver, tem que ter uma razão para essa proximidade, no caso, aqueles que já estão, né? Sempre tem, não é? Porque nós somos antigos, né? No planeta, ninguém é novato aqui, nós todos já erramos bastante, então, os nossos erros, não é? Também têm que ser sanados, nós temos que aprender. E também tem aqueles espíritos que estão próximos por amor mesmo, né? Por afinidade. E é muito bom isso, né? Quando a gente está próximo a espíritos com quem temos afinidade. Tá? Pode seguir? Então, vamos lá. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar. E aí, o que vocês acham? A gente escuta falar tanta coisa, né? Quando a pessoa desencarna. Uns desencarnam dormindo, outros... Dá licença. Eu acho que eles sofrem a mesma perturbação, tanto para encarnar como para desencarnar. A mesma? Sim. Você acha que eles sentem a mesma perturbação. Eu acho que a perturbação é maior para vir do que voltar. Porque a gente já passou, a gente encarnou, passou por uma vicissitude e desencarnar é uma libertação, né? Até sofre, tem uma perturbação ali. Mas o vir, tudo vamos dizer assim, é uma expectativa. Será que vai dar certo? Tudo é novo, né? Para vir, tudo é novo, né? Exatamente. Então, nesse sentido, eu acho que a perturbação é maior, né? A ansiedade, a expectativa. Então, vamos ver o que os espíritos responderam? É isso mesmo, Janaína. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão e, pelo nascimento, ele entra para ela, né? Nós estamos, quando nós reencarnamos, nós estamos voltando para a prisão de carne, vamos falar assim, tá? Nós estamos no mundo espiritual, que a verdadeira vida é lá. Aí aqui a gente vai, então, ingressar, né, numa situação totalmente limitada, né? Então, é mais penoso. A perturbação é um pouco mais penosa, assim. Tá bom? E ainda tem uma coisa, quando a gente desencarna, é uma variação muito grande, não é? Uns sofrem mais do que outros, de acordo com o apego que tenha a vida material, a vida aqui no planeta. Uns vão embora dormindo, outros ficam meses e meses penando com uma doença, enfim, é sempre uma variável. Agora, para vir para cá, todos nós sofremos, sim, porque a perturbação é grande, e nós estamos nos prendendo, como a Janaína falou. Né? Então, vamos lá. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o sério e importante? E aí, quando ele vai encarnar,
isso é solene? Ele acha sério e importante isso aí? Existe alguma situação assim? Uma colocação assim desse nível? O que que eles falaram? Vamos ver. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa este mundo por aquele. Então, tem mais coisa nessa resposta, tá? Então, é aquela, como a Janaína estava falando, é a dúvida, ele não sabe, ele vai entrar em esquecimento, né? Então, ele não sabe se na hora mesmo ele vai ter forças, né, de encarar tudo que ele se propôs a encarar. Vamos continuar aqui, então. Ele sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento exigido, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache claramente formada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia. Então, ele vai entrando num processo de perturbação, né? Uma agonia, uma certa agonia que ele vai sentindo, né? Porque ele está retornando ao mundo de que seria uma prisão, é uma situação limitada. O mundo material é totalmente limitado, comparando com o mundo espiritual. Tá? Elô, assim, é a questão do esquecimento, né? Lá na Gênese, quando ele fala desse prelúdio da volta, também tem um item na Gênese que fala sobre isso. Ele diz que esse estado de perturbação está vinculado ao processo da encarnação, que faz com que o espírito vá perdendo a memória dele, né? Quer dizer, não é que vai perdendo, ele passa por um processo de adormecimento da sua memória, da sua consciência, para que ele possa entrar, vamos dizer assim, entre aspas, né, no corpo novo, para que ele possa caber naquele corpo, né, para que ele possa se vincular àquele corpo. E assim, talvez alguns até tenham essa agonia pelo gênero de prova que vão encarar, né, no sentido de uma certa expectativa. A insegurança que pode sentir no momento, né, o medo, um certo medo de acordo com aquilo que vai ter que passar. Exatamente. Um certo medo de falhar, né? Mas é importante também a gente lembrar que aquilo que a gente tem de aprendizado, aqui não fala, mas aquilo que nós aprendemos vai nos acompanhar. Então, é sempre útil, né? Sim. Nas diversas situações. A experiência de vida que a gente tenha de outras encarnações, experiência de aprendizado, ela está conosco, né? Então, ela vai aparecer em diversas situações que a gente tenha que enfrentar. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Será que a gente fica assim com ansiedade antes de vir? O que vocês acham? Fica todo mundo ansioso? Vamos ver. De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suportam. Por que retardarão? Porque se nós falharmos, o que é humano, é natural, tá? Nós teremos que repetir esta prova. É igual o estudante que fica reprovado na escola e ele vai precisar fazer nova aprendizagem, um novo período de aprendizagem para prestar um novo exame. É a mesma situação, tá? Então, se nós falharmos, o que é humano, tá? Nós errarmos, acontece. Então, nós teremos que repetir isso numa outra etapa. Então, isso nos retardará um pouquinho. Ou então, vamos avançar, conforme nós formos aprovados, né? Nós nos aprovamos, nós suportamos. Então, nós vamos, então, passar a uma etapa melhor, uma etapa diferente, tá?
momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando dá, para lá volta? E aí, gente, o que será que acontece? Será que quando nós estamos voltando para cá, os nossos amigos, né, espirituais que estão lá, que vão permanecer lá, eles vêm assistir a nossa partida, né, para o mundo material? O que vocês acham? Será que eles vêm? Olha, estou indo. Será que alguém vem? Quando eu vim, quando vocês vieram, será que tinha gente lá? Entendeu? É essa a ideia. Sim, com certeza. Com certeza. Assim como nós, quando partimos daqui, vamos para o mundo espiritual, encontramos, né, pessoas a nos receber, pessoas que estão lá nos auxiliando, né, tipo assim, ó, tudo vai dar certo, vai com calma, vão estar nos acompanhando quando a gente encarna, e aí alguns estão ali junto aos familiares encarnados, mesmo que ninguém perceba, né? Ali está auxiliando, e até alguns ficam ali lado a lado daquele espírito, acompanhando o crescimento dele, né? Não interferindo, mas ao lado ali, algumas vezes, incluindo para coisas boas. Exatamente. Vamos ver. O povo botou sim aqui no chat. Botou que sim? Sim, no chat botaram sim. Vamos ver como é que tá. O que eles responderam? Que depende da esfera a que pertence esse espírito, né? Se já está nas em que reina a afeição, os espíritos que o amam acompanham-no até o último momento, animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida em fora. Com certeza todos nós, né? Nós, pelo menos daqui agora, né, nesse momento histórico, nós já temos afeições, tá? Nós temos muita experiência, já tivemos várias etapas reencarnatórias e temos afetos. Temos desafetos? Temos, mas temos os afetos também, né? E com certeza, como a Jana estava falando, eles vêm sim, eles participam sim, tá? E muitas das vezes eles continuam próximos a nós aqui na jornada terrena, tá? Nos ajudando, nos intuindo. Então, claro que nós é que decidimos sempre, mas eles nos aconselhando, tá? Enfim, nos inspirando coisas boas. Então, isso acontece sim, tá? Porque o amor, ele é um elo, tá? E ele é efetivo. Então, isso ocorre sim, tá, gente? Graças a Deus que ocorre. 343. Os espíritos amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez os que vemos em sonho, que nos testemunham afeto, e que se nos apresentam com semblantes desconhecidos. O que vocês acham disso? Eu acho que todo mundo já teve um sonho que tem a ver com isso aqui, não é? Os amigos que nos seguem os passos na vida serão talvez o que a gente vê lá nos sonhos. Porque às vezes a gente sonha com que tinha gente, a gente não sabe quem era, mas eram pessoas familiares, não é? Eu sei que eu conhecia, mas não sei quem era. E aí? Será que são mesmo, né, esses espíritos amigos que vêm nos dar afeto, né, e se mostram, né? E a gente não sabe quem eles são, assim. Não sei quem era, mas eu sei que eu conheço. Eu acho que quase todos nós já tivemos alguns sonhos assim, né? Então, vamos ver, o que vocês acham? Será que são eles? Quando a gente sonha com alguém assim, que eu conheço, mas não sei quem é. Uma familiaridade muito grande, não é? Vamos ver. Muito frequentemente são. Eles vos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, gente, isso acontece muito, muito, muito. Eu acho que todos nós já tivemos sonhos, tá? Onde, assim, a gente não lembra direito, só lembra que tinham pessoas que nós não sabemos, e não sei quem era, não vi o rosto, mas sei que eu conhecia. Lá era conhecido meu, tá? E até tinha intimidade, mas não sei quem era. Então, esses, muitas vezes, são esses amigos, tá? Nossos velhos conhecidos de outras etapas, que estão numa situação confortável, né?
e podem nos ajudar, certo? Têm simpatia por nós e estão mesmo torcendo ali e nos ajudando. Muitas das vezes estão até numa posição espiritual superior a nós, tá? E vêm nos visitar. Isso é muito bom, é a coisa do amor, né? O amor não tem a barreira. A morte não é uma barreira, né? Isso aí ultrapassa, tá? E muitas vezes isso acontece sim. Eu acho que se todo mundo aqui for fazer um exame de memória, vai lembrar que já aconteceu de ter tido sonhos, né? E é esse tipo de experiência. E Alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, Elô. E essas Fala. oportunidades que nos são dadas, né? Porque Deus, ele é tão justo e tão bom conosco que, veja só, ele nos dá a oportunidade de reencarnar para a gente progredir, para a gente ajustar, acertar certas coisas que a gente tenha feito de errado, e ainda ele nos coloca, né, como incentivo, incentivo de nos auxiliar nessa jornada. É bem verdade que a gente que escolhe, um anjo guardião, espíritos familiares que já se foram, e outros que a gente adquiriu em várias existências de amizade, né? Então ele tá proporcionando a gente que a gente seja exitoso nas nossas reencarnações, né? Dando tantas ferramentas para que a gente possa seguir um caminho melhor, né? Isso é muito bom. Exatamente. Isso, e eles nos dão força, esses espíritos aqui. Eu posso perguntar uma coisa? Sim. Pode. Eu queria saber o seguinte, o espírito, quando ele reencarna, ele se une ao corpo logo depois da concepção, é isso? Ele vai aos poucos, molécula por molécula, átomo por... a coisa é longa, tá? Não é uma coisa imediata, não. Ele vai, cada vez mais, ele vai se desenvolvendo ali, ele vai se atando a partir. Como é que fica essas ocorre essas reproduções in vitro? É o mesmo processo como se fosse um natural? É a mesma coisa quando é uma coisa de laboratório? Uhum. Olha, que eu não entendo muito bem dessa parte lógica científica da reprodução in vitro, mas pelo que eu entendo, é como se aquilo ele é colocado no organismo da mulher depois, não é? Eu posso... A concepção é exterior e é colocado no organismo da mulher, não é isso? E ocorre a mesma coisa, o mesmo processo. É o seguinte, ele fala, né, que o espírito... Tem algumas partes que estão aí, tem outras partes que são mais esclarecedoras no livro A Gênese, quando ele fala da união da alma e do corpo, e lá ele diz que o espírito, ele se vincula ao corpo no momento da concepção. Então, no momento da concepção, quando você tem a união do óvulo com o espermatozoide, naquele momento, o espírito que vai reencarnar, ele se vincula àquele corpo fluidicamente. E o processo da gestação, na medida em que vai avançando, esse espírito ele passa por um processo de perturbação, ou seja, a memória dele aos poucos vai se apagando, e ele também sofre um processo de, vou usar essas palavras, né, de encolhimento. Ele vai se vinculando àquele corpo lentamente ao longo do processo. Os que vão reencarnar, porque aí existe uma diferença também, né? Aqueles que vão reencarnar, eles ficam vinculados ao corpo porque as mães fazem a fecundação e o óvulo é logo colocado para ser, vamos dizer assim, gestado, né? Agora, aqueles que ficam 300 anos, que ninguém nunca sabe se vai ter, ali a gente não pode garantir se vai ter espírito ou não, porque o objetivo não é você ficar numa criogenia 300 anos esperando lá para ser... Tanto é que na fecundação in vitro, eles botam vários óvulos fecundados, mas nem todos vão adiante. Por quê? Porque nem todos têm espíritos ali vinculados, né? E existe, vamos dizer assim, a providência divina, ela assiste isso muito bem, de modo em que nada seja perdido e nem desperdiçado, nem para o próprio espírito e nem para a família que vai acolhê-lo, né? Não há desperdício nesse sentido. Sim, sim.
Isso mesmo, né? Agora, no momento em que essa criança ela vai sendo gerada, aí sim, tem um espírito ali designando, tá? E vai fazendo aos poucos, né? O espírito vai cada vez mais ele vai se tomando pé, vamos dizer assim, na vida material, vai se envolvendo mais, tá? Uma dúvida só. Oi, pode falar. Pode falar? É uma dúvida só. Além do nascimento, não existe a encarnação totalmente feita ali. Tô certa? Porque a encarnação continua nos primeiros anos de vida. Acredito eu que até os 7, é isso? Olha, a criança nasceu, ela já está aqui no mundo, tá? De relação. Sim. Só que é comum dizer que até os 7 anos de idade, a ligação ainda é grande do espírito, vamos dizer assim, tá? Com o mundo espiritual. Tanto que algumas crianças vêm, né? Tem uma certa... evidência, não quer dizer que eles têm evidência. Ele tem ainda uma certa afinidade com esse mundo espiritual. Que para ele é o chamado vai e vem. Oi? Chamado vai o quê? É o chamado vai e vem. É o chamado vai e vem, ele tá lá e tá cá? O que eu sei é que eles têm uma ligação um pouco maior nos primeiros anos de vida, tá? Porque está recente, teoricamente está recente essa reencarnação. Mas já está reencarnado. Tá? Sim. Está reencarnado. Beleza. Quando a criança vem à luz, tem uma pergunta aí que fala que a reencarnação, o processo começa com a concepção, mas ele só se completa quando a criança vem à luz. Tem uma das perguntas, que agora eu não me lembro qual é, ela fala isso, que o processo, quando a criança vem à luz, o espírito está encarnado. Aí ele fala isso nas respostas, né? Só que a imaturidade do corpo, que é jovem, faz com que o espírito fique emancipado. Aí não é encarnação. A encarnação se completa com o nascimento, quando a criança vem à luz. Agora, durante a primeira infância, o espírito fica emancipado, que aí é um outro fenômeno. É um fenômeno de emancipação da alma. Quando ele vamos dizer assim, a alma ela se desprende do corpo com mais facilidade. Por quê? Porque o corpo ainda é imaturo, ele está num processo ainda de amadurecimento e de desenvolvimento. Na medida em que esse corpo cresce e amadurece, mais fixado o espírito está nesse corpo, né? Então ele vai emancipar com menos facilidade. Ele vai, vamos dizer assim, o que é emancipar? É se afastar do corpo momentaneamente, mas ele está ligado, assim como a gente se emancipa quando dorme durante a noite. Todos nós nos emancipamos, né? A criança ela também vive esse processo, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente só tem 2 minutos. Não, porque acabou mesmo, né? Eram essas 13 perguntas que eu passei para cá. Então, é isso aí, gente, tá? Ainda tem uma agradeço muito. Elô, peraí, antes de você se despedir, não agradece agora não. Tem uma pergunta também que fala que o espírito ele pode desistir da encarnação, eu acho que vai estar no outro estudo, e sobre os natimortos. É no outro estudo. No outro estudo do natimorto, porque o natimorto, o que é? Aquela criança que nasce não tem nenhum espírito designado para aquele corpo, você só tem então somente uma vida orgânica, né? Ou porque o espírito desistiu no meio do processo da encarnação, ou porque pode acontecer uma vida orgânica que se desenvolveu e não havia um espírito determinado para ela, né? Teria o caso dos natimortos. Mas acho que isso está no outro tema que a gente vai fazer. Está no outro tema, não está nesse não. É uma pergunta que continua essas daqui. Tá certo, então. Mas a daqui fala mais dessa parte em que, no momento, se a criança tiver que nascer, ela vai nascer de qualquer jeito. De qualquer maneira. Vai ter um espírito ali, com certeza. Agora, tem esses casos sim, né? Da criança desistir, enfim. Tem essa pergunta sim, dá continuidade a essa. Beleza. Tá? Eu acho que é o próximo tema, tá? Tá bom. Então, gente, olha, muito obrigada pela presença de vocês aqui, tá? Sejam bem-vindos nessa sala, tá bom? Tá bom. Janaína, qual é o tema da semana que vem? Dia 13/5, escolha das provas com Eduardo Henrique.
O objetivo é explicar como é elaborado o planejamento reencarnatório. Então, a gente vai finalizar. Agradecemos a presença de todos os companheiros, agradecemos a Heloísa trazer esse tema para nós na noite de hoje. Nós vamos encerrar com a nossa prece final. Então, vamos nos concentrar, vamos conversar com o nosso companheiro Jesus, né? Vamos pedir, né, para nós termos forças para passarmos por essa situação que acontece mundialmente em nossa sociedade. Vamos pedir coragem, vamos manter, né, os nossos cuidados, vamos orar também pelos companheiros da área de saúde que estão enfrentando uma barra muito forte, um desgaste físico e emocional intenso. Quem tem familiares que militam nessa área sabem muito bem disso, né? Vamos pensar neles, vamos pensar nas pessoas que estão doentes, que passam não só pela doença da Covid-19, mas por qualquer doença nesse momento que necessita de uma internação, que necessita de um cuidado e, infelizmente, não estão podendo ter esse acesso. E por todas as famílias também que perdem os seus entes queridos, porque é algo de forma inesperada, e para aqueles que partem, para que partam, possam ser acolhidos, né? E porque ninguém está a pé, a gente está sempre acolhido, mas às vezes o nosso desespero não permite que a gente enxergue os nossos espíritos amigos e familiares, e nem o nosso anjo guardião, que é o espírito responsável pela nossa educação espiritual que nos acompanha. Então, vamos fazer uma prece. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela nossa companheira Heloísa Helena, que nos trouxe essas reflexões sobre o ensino dos Espíritos. Nos envolva, nos ampara, nos fortaleça, nos ajude a caminhar nessa estrada com a coragem necessária. Envolvei a todos os que precisam de ti, aos nossos irmãos que estão passando por situação de doença, de angústia, aos que perderam os seus entes queridos, aos que estão nos hospitais precisando de auxílio, aos companheiros que estão na área da saúde, aos governantes que têm que tomar decisões difíceis, que são para o bem comum, e por todas as pessoas de todo esse planeta que vivem essa experiência, que será transformadora. Mestre, nos fortaleça, nos ampara, nos auxilie, e que todos possam receber esses fluidos bons, maravilhosos, que vêm de ti e dos nossos amigos espirituais, para todos. Nós te agradecemos, muito obrigado por tudo, e até a próxima oportunidade.